Estamos, Neiva, com a exposição montada. Esse aqui é o trabalho da Lenir, né? Ele é dos anos 80. Ele é expressionista, mas ao mesmo tempo ele contraria aquela questão da obra colocada na parede, de uma posição só, porque são módulos, né? São que podem ser intercambiados. 134 módulos que podem ser colocados em qualquer ordem e qualquer posição. Eu acho que ele contrapõe assim também ao Vedova, que é um trabalho mais antigo, vamos dizer, gestual, né? E essa coisa do gesto, dessa força. Eles estão dialogando bem aqui. Dialogam muito bem. O Vedova são litografias, né? Incrível. Agora é impressionante como ele consegue transpor essa mesma força da pintura expressionista, assim, e abstrata para uma coisa gráfica, né? Do PB, do branco e preto, né? A ideia dessa exposição é fazer um confronto entre obras construídas assim depois de um projeto muito exato e outras obras que se concebem no fazer, durante o processo. Essa escultura, na verdade, pela dimensão dela, ela regeu toda a disposição do espaço. Nós montamos ela primeiro e depois fomos construindo o entorno. Esse trabalho é um trabalho que trata da estrutura, né? Essa exposição se chama Desestruturas, quer dizer, trabalhos estruturados e outros que rompem essa questão da estrutura e no processo é que eles se executam. Uma das obras aqui dessa exposição que enfatiza o virtuosismo técnico. Ele foi, além de grande artista, ele foi professor da Bauhaus na Alemanha. Para ele, o estudo das cores era muito importante. Desenvolveu teorias a respeito disso. Nessa exposição nós estamos comparando trabalhos de artistas mais regionais com artistas nacionais e com artistas internacionais. E nessa gravura da Aioli, a gente percebe algumas linhas, um certo movimento que tem aqui, que se parece muito com as obras espaciais que ela faz, que ocupam um espaço por inteiro. Existe uma estrutura de arame, né, por baixo, depois vem vários tipos de papéis diferentes e depois, com pigmento e base acrílica, ela elabora a pintura. Dentro dessa estrutura, né, que vamos dizer planejada, ele tem também um pouco de aleatório, que eu acho muito interessante, que ele combina essas duas ideias dessa exposição. Esta obra aqui é de Tadeusz Lapinski, é um polonês que andava pelo mundo e parou aqui em Porto Alegre, estacionou aqui por uns meses e ele produzia de uma maneira muito insólita, porque ele era um gravador, mas ele, como uma das características da gravura é ser uma matriz que depois você pode repetir as cópias, Tadeusz Lapinski contrariava esse princípio e ele justamente nunca fazia uma cópia igual à outra, ele ia mexendo com a pedra e botando mais coisas, acrescentando. Ele era extremamente inquieto, então cada cópia do Lapinski saía diferente uma da outra.
quando a gente conseguiu adquirir esse bicho da Lygia Clark. Bom, agora estamos começando uma coleção. Agora temos uma coleção. Temos uma peça, a pedra fundamental da nossa coleção. E ele é formado por 2 círculos e 2 quadrados. E as articulações são mais ou menos irregulares e elas possibilitam... É muito difícil você colocar ela na mesma posição 2 vezes. Essa é que é a questão. Obrigatoriamente, nesse caso, né, deixa de existir a figura do observador, do admirador da obra. Né? A pessoa passa a participar da obra, é quase uma coautoria. A ideia da artista era que a escultura pudesse ser manipulada. É pena porque contraria a ideia dela, né? Nós somos quase obrigados a contrariar, porque nós não podemos deixar ela tem que ficar protegida todo mundo... aqui nessa redoma de vidro. Essa obra é de uma importância assim para a história da arte, para a história da arte internacional. Vamos ver a parte de cima, né, Neiva? Agora. Aqui. Tá ótimo. Esse trabalho Fervenza, né? do Hélio Fervenza, nós temos o Franz, que também está lá embaixo com aqueles 4 desenhos, né, dos anos 80. Essa gravura é de uma chinesa que morou em Porto Alegre, se formou no Instituto de Artes e veio a falecer em 71 nos Estados Unidos, a Lili Hua. E é interessante porque agora os chineses estão na moda e eu tenho esse trabalho desde essa época. Né? E esse aqui é o livro do Franz, que inclusive ele é feito da parte do chão do ateliê dele. Ele forra o chão, né, dos ateliês de artistas que pintam e depois aqueles restos que ficam ele vai fazendo esses livros. Ele tem centenas de livros. Porque resulta que cada um tem buraco em lugar que lhe dá a caída. Nós seguimos rigorosamente a montagem que foi feita anterior. Na obra aberta, quando ele expôs esse trabalho na obra aberta. Como é usual nos trabalhos de Pasquette, parece que ele se inspira no título de um livro da Susan Sontag, que é Contra a Interpretação. Eu acho muito difícil de interpretar a gente tem que olhar, curtir, mas tirar significados do que está aqui é extremamente difícil. Eu não haria problema por isso, porque senão te vai a meter em uma história. Não é um convite para a interação nesse caso. Né? Ela existe como um objeto enigmático, não sabemos muito bem o que é isso, mas não é uma coisa que exista no cotidiano. Porque justamente são objetos que não existem e que são uma outra realidade que se cria, que é o caso destes objetos do Pasquette aqui também. E o fato de não ser representação é que cria um incômodo. É justamente nesse espaço desse incômodo que o artista trabalha. Isso aqui é uma espécie de ironia em cima da obra única, da pintura como coisa sagrada e tal. E se refere também, por outro lado, aos cadernos de colorir, que é da infância da minha geração. E eu fiz ele em 86, que era uma época assim, com a volta, o boom da pintura assim, dominando a Europa, Estados Unidos, quer dizer, o mundo da arte em geral, o mundo ocidental da arte. Ele fez parte de um grupo chamado Três Nós Três, em São Paulo, um grupo de vanguarda, do qual participava também o Ednilson, Rafael Franz. É uma proposição bastante lúdica, porque é feito com esses objetos de plástico, são partes de objetos de embalagens, objetos industriais, que ele vai fazendo essas composições. Ela trabalha
com essa grande quantidade de cores, mas tem toda uma preocupação com a organização visual disso, né? Uma maneira bastante racional de organizar essas cores. E esse trabalho aqui, eles estão aqui relacionados, né, justamente propondo ao público que faça uma inter-relação entre eles. E o trabalho da Lúcia sempre está relacionado com luz, como consequência com cores também. Ele tem um trabalho muito interessante de pintura em que ele usa as próprias mãos, ele usa os dedos. E o Nick trabalha muito também com pigmentos naturais. Então, uma pintura do Nick pode ser feita de terras coletadas por ele próprio nas viagens que ele costuma fazer. Então tem muito isso nessa exposição, né? Obras que estão em constante construção, elas podem alterar a fisionomia o tempo inteiro. E assim podemos fazer muitas coisas, né?